Olá, tudo bem com você? Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Algo Além. Meu nome é Andréia, muito prazer. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre narcisismo. Quer saber um pouquinho o que é isso? Então vem comigo. Narcisismo, gente. É interessante falar desse assunto hoje em dia, né? Estamos dizendo aí que a gente está na era do narcisismo, né? Todo mundo querendo se admirar. Eu até achei engraçado, esses dias eu estava conversando com um rapaz que ele é da Alemanha, e ele falou assim, eu acho muito estranho o brasileiro, porque ele coloca a foto dele mesmo no celular como proteção de tela, né? E ele falou que nunca tinha visto isso no país de origem dele. Mas eu achei assim interessante, por isso decidi trazer esse assunto pra cá, pra mostrar que hoje em dia tá complicado. As pessoas estão querendo se admirar como uma fantasia e não como elas são realmente. Eu sei, ninguém gosta de mim, eu não quero que vocês Ninguém gostem. tá mais Pra mim é uma aguentando. honra vocês não gostarem de mim. Tá Porque xingando. glorifica que eu sou diferente e eu tô feliz de ser diferente. Gente, vocês são nojentos. Então vamos falar um pouquinho o que é o narcisismo. Narcisismo é um transtorno que é desenvolvido pela baixa autoestima. Então, explicando melhor, quando uma pessoa tem uma autoestima muito baixa, ela não confia nem um pouco nela mesma, o cérebro acaba criando o quê? Uma alucinação de perfeição, fazendo com que a pessoa acredite que ela é imbatível, extremamente necessária, acima das leis, acima das regras. E normalmente ele se desenvolve ou pelo excesso de medos que a pessoa carrega, né, no seu inconsciente, a sua ausência de autoconhecimento, ou também pode se desencadear a respeito de algum tipo de trauma vivido no passado. Então eu trouxe aqui 3 personagens da cultura pop para ilustrar melhor e vocês entenderem como funciona o tal do transtorno do narcisismo e que, infelizmente, carregam uma gama de pessoas para este lado, ainda mais nessa era digital que nós estamos tendo, onde as pessoas querem acreditar que são coisas que elas, no fundo, não são, apenas para entrar em competição com os outros. And of course, me, Detective Sergeant Bruce Robertson. Esses 3 que eu trouxe, eles são mais próximos do que realmente acontece no narcisismo. Depois eu vou citar alguns caricatos, ou seja, que são na verdade releituras, sejam elas cômicas ou não, do narcisismo que nós vemos em novelas, filmes, etc. O primeiro que eu gostaria de citar aqui é o BoJack Horseman. O BoJack conta no decorrer da história como que foi a infância dele, como que foi a carreira dele. Ele ainda acredita que ele é sensacional no que ele faz, acredita que está acima das regras, então por isso que ele usa muitas drogas. Ele inclusive chega até quase a praticar pedofilia em um dos episódios. E ele acha que ele nunca vai ser culpado por nada, porque afinal de contas ele sofreu muito. Ele passou por coisas horríveis. Então ele pode ser perdoado o tempo todo por todas as loucuras que ele faz. Mas eu acho muito interessante esse diálogo que eu vou deixar aqui entre um dos personagens, que é o Todd, dando uma lição de moral no BoJack, que é a real. Que estraguei, eu não sei porquê, eu só... Ótimo, claro, lá vem ele. Não pode continuar fazendo isso. Não pode continuar fazendo merda e se sentindo mal como se resolvesse alguma coisa. Você tem que ser melhor que isso. Entendeu? Melhor que isso. Eu sei, e sinto muito, tá legal? Eu estava bêbado e com toda aquela pressão da campanha do Oscar. Mas agora isso acabou. Eu sei que... Não, BoJack, pode parar aí. Você que é o que há de errado com você. Não é o álcool, nem as drogas. Nem nenhuma das merdas que aconteceram na sua carreira, nem quando você era criança. É você. Entendeu? É você. Porra, cara. O que mais eu posso dizer? Bom, o segundo personagem que eu trouxe foi o Rick, do Rick and the Morty. É uma animação que eu amo de paixão, e então eu não ia deixar de falar dela em algum momento, em algum vídeo. O Rick, ele é um narcisista também, né, bem assim desenvolvido as suas características, que ele é especial, ele é intocável, inabalável, incrível, quase um onipotente, onipresente, mas é tudo um caricato. Porém, tem um episódio que eu acho que mostra muito bem como que é o transtorno do narcisismo, que é quando ele se encontra com a ex-namorada dele, a Unidade. Porque assim, a Unidade, para quem não assistiu o episódio, ela é uma entidade Deus, mas ele consegue manipulá-la a tal ponto dela se curvar diante dele e se sentir na obrigação de viver para ele. Não explicou ainda muito bem na animação a história do Rick,
Mas existem fragmentos, né, no decorrer das temporadas que dá a entender que ele participou de grandes guerras, viu muitos amigos morrerem na frente dele e por isso que ele vive se entorpecendo de diversos tipos de drogas, álcool, e que ele criou aquela realidade inabalável de que ele é sensacional em tudo que ele faz, mas que no fundo ele sabe que ele não é tudo aquilo e quando ele não consegue o que ele quer, ele acaba caindo. Ô, Rick, o que aconteceu com a unidade? Quem? Ah, a unidade, Bom, sinceramente, estamos falando de uma entidade que prospera com a escravidão, sabe? Isso não é legal. Diversão é diversão, mas quem liga? Estarei na garagem. Lay it down, let me see your hand. Morty, você sabe o que Uba Luba Dubi Dubi significa? Ah, é só o bordão ridículo e sem sentido do Rick. Isso não é sem sentido. Na língua do meu povo significa estou em grande sofrimento. Por favor, me ajude. Oh, eu tenho uma novidade pra você. Ele fala isso ironicamente. Não, Morty. Seu avô está mesmo em um sofrimento muito, muito profundo. Por isso ele tem que se entorpecer. Are you afraid of me now? Are you afraid of me now? O terceiro que eu trouxe foi o famoso Batman, né? Que na verdade o Batman é um alter ego do nosso querido e amado Bruce Wayne. O Bruce Wayne existem análises, tá? Porque assim, é comum, tanto na psicologia como na psiquiatria, e até mesmo nos materiais de marketing, fazerem análise de personagens da cultura pop. E existem análises do Bruce Wayne que fala que, na verdade, ele é uma pessoa com vários transtornos, não só o do narcisismo, já que ele presenciou a morte dos pais. E por causa desse grande trauma que ele traz dentro dele, ele acabou criando na mente dele um alter ego. Um alter ego é uma segunda personalidade que funciona como protetora. É um estágio a mais do narcisismo. Que, inclusive, para quem já assistiu Fragmentado, viu que ele tem um monte de alter ego, né? Ele tem várias personalidades vivendo e todas elas servem para quê? Para proteger a personalidade original, que é muito traumatizada. E o mesmo acontece no caso do Batman, de acordo com as análises. Inclusive, o Coringa seria o extremo inverso do Batman, ou ainda o seu maior medo. Afinal, qual é o seu problema? O que transformou você no que é? Uma namorada morta pela máfia, talvez? Um irmão esfaqueado por um ladrão? Deve ter sido isso, eu sei. Porque uma coisa assim aconteceu comigo. Às vezes eu me lembro de um jeito, às vezes de outro. Já que eu tenho um passado, eu prefiro que seja múltipla escolha. A questão é que eu fiquei louco. E eu sou esperto bastante para admitir. Por que você não é? Se prendendo à realidade, está negando a realidade da situação. Lembrando, tá, gente? Se vocês lembrarem de mais algum personagem narcisista, quiserem fazer um comentário a mais aí embaixo, deixa aí, tá? Mas nós temos também, né, os narcisistas caricatos, ou seja, eles são narcisistas, mas não coincidem muito com a realidade, porque o tempo todo eles só demonstram o quê, né? Autoridade, supremacia. E assim, o narcisismo, ele não é figurativo disso. O narcisista, na verdade, ele tem altos e baixos extremos, porque ele está tentando viver uma alucinação. Então, os caricatos mostram que não, eles não passam tanto por essas fases de baixos. Eles estão o tempo todo no alto. Então nós temos, por exemplo, né, das divas mexicanas a Paola Bracho, que ela nunca se sente em depressão, ela nunca, né, tem aquele momento assim de queda na emoção. Ela tá o tempo todo plena. Se de uma coisa tenho certeza, é da minha beleza. Já nas divas brasileiras do caricato, nós tivemos a Nazaré Tedesco. Gostosa. Irresistível. É impressionante como o tempo só te valoriza. Para quem teve uma infância legal aí, deve ter chorado bastante com as maldades do Scar. Eu estou cercado de idiotas. E o maior caricato que acho que tem é o Johnny Bravo. Johnny Bravo, eu acho que ele é o melhor, assim, para você jogar na cara daquelas pessoas que falam: meu filho,
para com isso, para que tá feio. Porque o Johnny Bravo, ele é, né, um metrosexual que comete assédio sexual. Ele não tem uma estabilidade financeira, ele não tem uma carreira, mas mesmo assim ele se acha muito. Espera aí, quem é esse cara bonito? Alô, delegacia de polícia, tem um cara bonito na minha casa. Espera um pouco. Pode cancelar, sou eu mesmo. Se vocês puderem já deixar o seu like aí, tá? Ajuda nós. Agora uma referência, assim, do nosso mundo real. Não vou falar de figuras da atualidade, porque eu não tô afim de entrar em debate, tá? Mas todo mundo sabe que tem muitos aí, na música, na política, atores, youtubers, dia a dia normal. O que mais tem é narcisista, gente, porque se tem uma coisa que o ser humano é bom, é em mentir. E no nosso dia a dia, assim, que eu gosto de falar, que não está mais pertencente ao nosso mundo, mas já passou por aqui, é a Bonnie, da dupla de ladrões Bonnie e Clyde. O sonho dela, na verdade, era ser atriz. Ela tinha esse desejo de estar nas telas, nas notícias. Então, quando a Bonnie surgiu, assim, com essa ideia de querer ser atriz e não foi aceita, ela queria encontrar um jeito de satisfazer esse desejo dela. Porque ela tinha uma propensão ao narcisismo extremo, porque ela tinha baixa autoestima, tinha crises horríveis de ansiedade, etc. Ela percebeu uma coisa, que cometendo delitos ela saía na primeira página do jornal. Então, aos poucos, ela percebeu que o quê, né? Ela sendo uma delinquente, ela seria vista pela sociedade. E não é à toa, né, que ela fez de tudo para ficar famosa nisso que ela fazia. A Bonnie é um exemplo clássico que nós temos de uma pessoa narcisista, porque o narcisista, ele não vai medir esforços para ser famoso. Ele quer ser adorado, ele quer ser chamativo, que é o que acontece na nossa sociedade hoje. Nós vemos, às vezes, assim, alguns vídeos no YouTube, assim, de pessoas que fazem coisas, assim, tão ridículas só para ganhar like. Eu vejo, às vezes, no Instagram e na internet em si, notícias bizarras, sabe? De pessoas fazendo coisas, crimes contra a humanidade, só para ficarem famosas. Então, assim, gente, eu sei que vocês são muito melhores que isso. Eu sei que o narcisismo chama atenção, porque ele tem aquela identidade icônica da prepotência. E se tem uma coisa que os seres humanos querem ser o tempo todo, é eles serem inabaláveis, imbatíveis, sem sentimentos, né? A maioria das pessoas deseja isso, mas tem que entender uma coisa, isso não é natural. Isso não é normal. O normal das pessoas é elas terem, sim, suas elevações de humor. O normal das pessoas é elas errarem. Todo mundo tem sua velocidade para aprender. Não precisa querer estar o tempo todo na mídia. Não precisa ir a extremos para chamar a atenção de ninguém, porque só vai danificar o quê, né? A sua própria mente. E tudo começa na mente. Se espelhe naqueles que estão bem dentro de si. Não são todos, mas tem muitos por aí que estão. Ou pelo menos estão tentando ficar. E eu acredito que você também está tentando, já que está assistindo esse vídeo. E é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei fazer o mais sucinto possível, porque é um assunto que é polêmico, porque tem muita gente que se identifica com narcisismo, e aí quando você vira para essas pessoas e fala, então, não é legal isso? É meio estranho, né? Tomem cuidado, porque pessoas que admiram narcisistas tendem a procurar pessoas narcisistas. Pessoas narcisistas gostam de bode expiatório, ou seja, uma pessoa para culpar pelos seus erros, pelas suas falhas, porque se o narcisista não erra, ele tem que achar alguém para jogar as culpas dele, né? Essas pessoas que se identificam com os narcisistas tendem a desenvolver outros transtornos porque começam a acreditar que elas são as culpadas pelos erros dos outros, e esse sentimento de culpa vai gerando diversos tipos de doenças, sejam elas no corpo ou na mente. Então, vamos evitar esse culto. Pode continuar gostando dos seus personagens narcisistas, mas entendam. São caricaturas, não são reais, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, tá? Se inscrevam, deixem seu like e vem com a gente que é sucesso.